Aleluia, Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus neste lugar. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Mais uma vez, agradecermos aí a toda a equipe envolvida. Ontem nós tivemos aí o Dia da Alegria, com toda a liderança do Ministério Infantil, toda a equipe do Ministério Infantil. O encerramento foi com um musical, e hoje, nós fizemos questão de mostrar para toda a igreja esse trabalho fantástico que nós temos, O musical, ele precisa da sincronização de pelo menos uns 5 ministérios da igreja, Então é muito bom ver o envolvimento deles, a dedicação, o coração mesmo voltado para realizar momentos como esse, não só para as nossas crianças, mas principalmente para elas e também aí para toda a nossa igreja. Amém? O pessoal aí fizeram um trabalho sexta-feira, ficaram aqui até tarde, Eles fizeram toda uma gravação para que a gente consiga durante essa semana fazer aí uma boa edição e subir no nosso canal do YouTube. No próximo sábado, aí nós vamos subir às 15 horas, então você pode aí compartilhar esse link com outras crianças, porque nós vamos aí abençoar milhares e milhares de crianças em nome de Jesus, amém? Quero falar com vocês essa noite sobre família, Nós estamos aí, nesse último mês, essas últimas 4 semanas, nós falamos 2 vezes sobre oração, sobre um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Na última semana nós falamos sobre a expectativa do nosso coração, em que o Espírito do Senhor faça as mesmas obras nos nossos dias, Mas nós sabemos que o Pentecostes, ele se inicia de fato quando o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, isso é um fato. Só que ele se alastra quando esse fogo que vem sobre essa igreja, esse Espírito que vem sobre essa igreja, se alastra. E nós sabemos que os jovens já têm feito aí com os adolescentes o trabalho deles, Têm levado isso para as escolas, para as faculdades, mesmo com as restrições, Algumas ainda estão aí no modo remoto, no modo online, mas de uma maneira ou de outra eles já estão tentando fazer com que isso se alastre, Que se torne aí um incêndio que não seja possível conter, Mas existe uma maneira ainda mais eficiente e ainda mais eficaz para que a gente aqui na cidade de Bauru garanta com que isso aconteça, e é através de cada casa, de cada família. Então quero que você abra o seu coração essa noite. Tenho certeza que o Espírito de Deus tem algo para tratar com a gente, amém? Evangelho de Mateus capítulo 7, verso 24 a seguir, a palavra de Deus, ela diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e esta não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e esta caiu, e grande foi a sua queda. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto, porque aqui claramente Jesus, ele faz uma separação entre o homem sensato, o homem sábio e o homem prudente, e o homem insensato, o homem que não é prudente, em algumas versões, o homem tolo. Só que quando ele traz para as tempestades, para as chuvas,
para os vendavais, ou seja, para as tribulações da vida. Nesse texto fica muito claro que quando isso vai acontecer, não vai acontecer somente com as pessoas ruins, mas com as boas também. Ou seja, todos nós que estamos aqui, já passamos e atravessamos momentos difíceis, independente de qual a área. Todos nós aqui já passamos tribulações. O vento já bateu, o vendaval já bateu em todas as casas aqui representadas, seja na área do casamento, seja na área de pais e filhos, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área mais distinta que possa existir. Todos nós aqui, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, já passamos dificuldades, e isso é um fato. Brancos e negros, ricos e pobres, todos, cristãos e não cristãos, homens sábios e homens tolos, todos que são líderes de uma casa, líderes de uma família. E aqui, quando eu digo homens, eu não estou falando só do sexo masculino, estou falando do ser humano. Obviamente as mulheres se encaixam e se enquadram aqui também, assim como jovens, adolescentes. Então nós enxergamos o quê? Que todos nós estamos sujeitos a dificuldades. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque infelizmente a igreja se perdeu ao longo do tempo e começou a fazer, quando eu digo igreja de um modo geral, e começou aí a se perder na conduta, onde era muito válido os shows, os espetáculos, né? O palco, né? As plataformas, onde as pessoas eram ali grandes santos homens e mulheres de Deus, né? Onde grandes bandas, grandes grupos de louvores, né? E as pessoas, elas faziam questão ali de literalmente arrotar a santidade, né? De ali expelir o cheiro, né? Da espiritualidade. Só que quando eles saíam dali, nos seus trabalhos, né, nas suas casas, dentro das suas casas, não era bem assim. E infelizmente, é por esse motivo que muitos filhos e filhas de pastores e pastoras se perdem. Porque às vezes eles estão sentados aqui, e às vezes eles estão escutando, falando: nossa, é meu pai esse? É minha mãe, né? E na hora que chega em casa, é aquele ogro, né, aquele monstro que agride, que chuta, que quebra, que dá show, que enche a cara e fica lá servindo de chacota na frente dos amigos dos filhos, achando que aquilo é legal, né? E a mesma coisa a mãe, é aquela mulher desorganizada, que deixa tudo jogado, que não cuida dos filhos para ir para a escola, que não sabe o que as crianças estão aprendendo, né? Que a roupa lá passa suja mesmo, vai amarrotada mesmo, sabe? Eles falam: ué, mas o que será que está acontecendo? Será que é o mesmo homem? Será que é a mesma mulher? E aí eu quero falar algo para vocês. Essa edificação na rocha e essa edificação na areia, aqui é muito claro. Nós sabemos que a rocha, que a pedra angular cortada sem o auxílio de mãos, é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, todos aqueles que constroem a sua família, que constroem a sua casa dentro dos princípios dele, esses vão passar por momentos de dificuldade, esses vão passar por momentos de tribulação, mas a casa não vai cair. Por quê? Porque Jesus vai fazer questão de sustentar. Então entenda que não está ligado aqui a você entregar a sua vida para Jesus ou não, está ligado aqui a continuidade, práticas, porque o texto começa assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem sábio, que edifica a sua casa, que edifica a sua família, a rocha. Mas todos aqueles que a escutam e não a pratica, esse eu comparo a um homem tolo. Por quê? Porque com certeza essa queda vai ser grande. E é por isso que infelizmente
as grandes bandas de décadas passadas, e até algumas dessas, casamentos que nem começam, acabam. Rejeição sobre os filhos, rejeição da criança. E aí eu quero chamar a sua atenção para cá. Nós sabemos que a paternidade e a maternidade é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ou seja, um homem e uma mulher, assim que dão à luz a um filho, a uma família, essa criança, isso que está se formando, é algo lindo da parte de Deus, porque nós temos uma criancinha pura, inocente, indefesa. Olha o Davizinho ali. Tudo que foi ensinado para ele, pelo Vitor e pela Fer, tem a Lise lá, do Negrete, da Maiara, daqui uns dias ela volta, já faz 20 dias que a Lise nasceu, o Cauãzinho já vai fazer 5 anos, olha como que passa, né? E as memórias, os ensinamentos vão ficando, as lembranças, né? O meu avô, ele falava muito sobre isso, ele falava assim, olha, as palavras são muito bonitas, as palavras são muito boas, elas até convencem, mas o exemplo arrasta. O que isso significa? Significa que não tem como nós falarmos sobre uma igreja forte, não tem como nós falarmos sobre uma igreja estruturada, resiliente, com famílias instáveis, com famílias inseguras, com famílias abaladas. E isso é muito crítico, porque toda pessoa que ela tem um problema familiar, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o padrasto, com a madrasta, né? Ou com quem está ali ocupando a posição de criar, a posição de ensinamento, todas as pessoas que têm uma dificuldade nesses relacionamentos, com toda certeza, é uma pessoa que ela tem um relacionamento obstruído com Deus, porque ela não consegue enxergar uma paternidade onde ela nunca teve, um cuidado onde ela nunca teve. Então, às vezes quando nós falamos Deus é um bom pai, né? Deus cuida, Deus sustenta, Deus preserva, Deus ele te ama. Às vezes as pessoas escutam e eu falo assim, mas não é possível. Pô, o meu pai me agride, meu pai me dá chute, soco, o meu pai abusa de mim, o meu padrasto, a minha madrasta, né? Olha, eu sou filho de um outro casamento, ou eu sou uma filha de um outro casamento, enfim, me adotaram, e eu me sinto rejeitado, eu me sinto rejeitada, parece que eu não sou amado, parece que eu não sou acolhido, parece que eu não faço parte disso. E gente, entenda o que eu estou falando para vocês, eu estou falando para cristãos, eu estou falando para famílias de dentro da igreja. Os casos de suicídio entre os cristãos subiram demais. Pessoas que não estão aguentando a pressão da vida. A pressão, por quê? Porque não tem um lar, porque não tem uma família, porque não tem um ombro, porque não tem um colo. E isso está ficando cada vez mais natural, isso está ficando cada vez mais comum. Por quê? Porque a igreja tem negociado os princípios. É por isso que às vezes nós enxergamos alguns tiros assim, tanto com igrejas, com bandas, com pessoas que fazem sucesso, elas parecem um rojão, elas saem, e estoura lá em cima, e aí na hora que você fala, nossa, cadê? Já caiu. Não tem continuidade. Por quê? Porque não são discipulados. E esse discipulado que eu estou falando aqui, não é o discipulado na igreja, é o discipulado do pai com o filho, da mãe com a filha, sabe, do pai que trabalha, mas não consegue dedicar um tempo aos filhos. Quando o filho chega com um desenho, o pai olha e fala, sai daqui que eu estou trabalhando, o que você fez aqui, que rabisco é esse, né? Ou quando a mãe se perde nos shoppings, com as amigas, nas academias, e os filhos ficam largados. Pais e mães de dentro da igreja, negligenciando o papel fundamental. Eu até fiz o pedido dos livros, mas infelizmente não chegou, acho que essa semana deve chegar, né? Que é o livro de Pais e Filhos que o Subirá lançou agora, né? Nós temos alguns outros ali, que
a responsabilidade de pegar essa flecha que é meu filho, de acertar o alvo com ele, Deus deu para mim, Deus deu para Lari, Deus deu para você. Mas hoje você precisa resolver essa paternidade. Sabe, às vezes você já perdeu o seu pai, ou quem te criou, sua mãe, mas você precisa resolver isso. Não adianta a gente esconder, ou a gente jogar um pouquinho de terra debaixo do tapete, mas cedo ou mais tarde, nós vamos ter que resolver isso. Nós vamos ter que concluir isso, talvez um luto que não foi ainda superado, sabe? Eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão, enfim, eu perdi alguém muito próximo da minha família, mas eu não quero falar sobre isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, homens e mulheres de Deus passam dificuldade, homens e mulheres de Deus têm crises, têm problemas, e precisam ser ajudados, e precisam ser amados, e precisam ser acompanhados. Não tem nada de errado com isso. O problema é que às vezes a gente quer manter a capa, a gente quer manter o orgulho do poder, da estrutura, né? Tipo Naamã, eu não quero mostrar as minhas feridas, eu não quero mostrar a minha lepra, porque o que os meus liderados, o que os meus subordinados vão pensar de mim? Eu vou esconder, eu vou omitir isso. Entenda que hoje Deus quer tratar algo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, porque talvez a gente está com algumas estacas da nossa casa fincadas na areia, e Jesus está fazendo um alerta para nós: ei, atenção, atenção, se vier um vendaval, se vier uma tempestade, se vier uma enchente, com essas estacas a sua casa vai cair, a queda vai ser grande. É melhor a gente fazer a reforma agora, é melhor a gente ampliar a nossa base agora. E por que eu falo isso para vocês? E para dar base nisso que nós estamos conversando, você que está com a sua Bíblia aí, ou quem não está pode acompanhar aqui no telão, segunda Reis 4, 25, a seguir, aqui está falando a história da sunamita. E aí, o profeta partiu ela, pois, e foi a um grande homem de Deus, no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu servo: eis aí a sunamita, corre lá, pergunta: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela disse: vai tudo bem. Mas o texto continua, e quando o texto continua, Geazi, ele volta para Eliseu, e ele fala assim: viu, ela disse que está tudo bem. E aí ele fala assim: mas não está tudo bem, ela está com a alma amargurada, porque ela está de luto pelo seu filho que morreu. Entenda, porque às vezes é tão comum aqui no Brasil, né? E beleza, Negrete? Oh, beleza, tudo bem, mas da boca para fora, entende? Tá tudo bem, Ju? Tá tudo bem, Roberto? Tudo bem, tranquilo, beleza, Tiagão? Beleza. Mas o texto aqui no original é literalmente assim: vai lá e pergunta se está shalom, se existe paz, se existe plenitude na vida dela. Esse é o sentido da pergunta aqui, está tudo bem com você? Vai tudo bem com a sua alma? Vai tudo bem com o seu esposo? Vai tudo bem com o seu filho? Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? E é essa pergunta que Jesus nos faz essa noite: está tudo bem na sua casa? Está tudo bem na sua família? Está tudo bem no seu casamento? Está tudo bem com os seus filhos? Ou para os filhos que estão aqui sem os pais ainda, está tudo bem com os seus pais? Entenda que isso é avivamento. A primeira instituição de Deus foi a família, depois a igreja. Só que por muito tempo a igreja era um status, e as pessoas iam ali, e quando chegavam em casa estavam arrebentados,
marido e mulher, cada um dormindo num cômodo na casa, era uma gritaria, um xinga-xinga, né? Os pais ali sendo cobrados por terceiros, e os filhos vendo aquelas pessoas cobrando o pai, cobrando a mãe, por causa de dívidas, por causa de negócios. Ei, entenda que este não é o evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz assim: construa a tua casa sobre a rocha, ou seja, cumpra os princípios de Deus. Homem, marido, amem a tua esposa como Cristo ama a igreja. Mulheres, sejam submissas ao seu esposo, ao seu marido, como a igreja é a Cristo. E entenda que aqui está falando de papéis, está falando de uma empatia, está falando de uma cumplicidade, está falando de caminhar junto, está falando, olha, ele vai ter o papel dele, você vai ter o seu, mas ei, andam em unidade, andem juntos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não quero ir mais para minha casa. Eu falei: por quê? Porque o meu inimigo está lá dentro. Aí eu falo: como assim? Minha mulher está lá dentro. Você não está entendendo, pastor. É difícil. Eu fico enrolando, acaba o serviço, eu arrumo coisa para fazer. Eu falo que eu tenho que chegar mais cedo, porque eu não quero chegar em casa. Ela está lá me esperando. Eu já sei que eu vou chegar. Aí eu falo: o que é isso? Ou às vezes a mulher sai, inventa, né? E eu falo, eu trabalhei muito tempo com jovens, né? E eu amo ver os jovens, os adolescentes servindo, mas por muitas vezes Deus me ensinou: ei, Ele não está aqui só para servir. Aqui é uma fuga que Ele tem da casa dele. Ele não quer estar em casa com os pais, porque ele apanha, porque lá os pais, né, imprudentes, entenda o que eu vou falar aqui, pai, e não me leve a mal, mas se isso assimila a sua vida, mude, porque isso acaba com um filho, isso acaba com uma filha, né? Se você teve um filho, o filho é seu, né? E a síndrome do filho mais velho é mais real do que vocês possam imaginar. Por quê? Porque os pais fazem o filho mais velho de empregado. Olha o seu irmão, olha a sua irmã, já lavou a louça, já tirou o lixo da casa, já limpou o banheiro, já fez isso, já fez aquilo, ei, o filho é seu. Eu não estou falando que nós, filhos, não devemos ajudar, não devemos arrumar a nossa cama, não devemos tirar o nosso prato da pia, né? Não devemos auxiliar os nossos pais quando precisam trabalhar para complementar a renda, mas vocês estão me entendendo aqui? Eu estou falando de transferir responsabilidade. Você vai apanhar porque o seu irmão fez aquilo. Ei, você que tem que apanhar, você que não ensinou, o pai é você, a mãe é você. Não transfere responsabilidade. Isso é sério. Isso é muito sério. E se nós queremos famílias saudáveis, famílias estruturadas, nós temos que nos organizar quanto a isso. Nós temos que prestar atenção nisso. Ensinar os nossos filhos, né? Eu já atendi vários casais que, infelizmente, passaram por algumas igrejas, enfim, que não tiveram êxito, e ali tiveram alguns problemas, alguns entraves, erros do casal, e às vezes erros de outras pessoas, mas entenda isso, as pessoas, olha o poder da mesa, né? Nós temos aqui a experiência da mesa ainda, Ju? Tem. Olha só, quando você põe a mesa para tomar um café da manhã, ponha para tomar um café da manhã, tome café, é tão bom café, tem vários tipos de café, né? Não, se for sentar para almoçar a família ou para jantar, almoce, jante, mas não janta outra pessoa, não ensine os seus filhos a fazer isso. É porque você viu fulano, porque você viu ciclano, é tititi, ele faz aquilo, e aí a criança, ela está escutando, a criança, ela está prestando atenção em tudo, ela está observando. Aí às vezes chega a pessoa na igreja, a criança faz assim, aí a pessoa fica até sem graça, mas ela não sabe que os pais jantaram em casa, entende? Falta de sabedoria, de maturidade. Até eu tenho aqui, né? A gente está arrumando aqui a questão do ministério infantil. Por quê? Porque nós queremos fazer as salas para atendimento. Porque em alguns casos, e quando eu falo, eu estou falando de mim também, eu preciso melhorar sempre, né? Coloquem algo na sua vida. Nunca parem de aprender e nunca achem que vocês sabem de tudo.
né? Porque várias vezes eu fui atender um casal em casa, né, com a minha esposa, às vezes alguma pessoa, eu achei que era coisa tranquila, né? E aí de repente a pessoa começou a chorar, e aí o Cauãzinho, né, a Lairinha, eles percebem. Então, se você for atender uma pessoa, se for atender um casal, líderes, né, se você for atender, que não seja algo dinâmico, algo ali, vamos fazer um churrasco, não estou falando desse tipo de coisa, estou falando que quando for resolver algum, não faça isso na frente das crianças. As novelas já fazem, os desenhos já fazem, né? Não ensinem eles a levarem isso para a mesa, porque sentar à mesa talvez seja um dos poucos momentos que as famílias têm juntos. Alguns nem um almoço conseguem, mas o café e o jantar conseguem. Então aproveitem esses momentos, valorizem esses momentos, ensinem nesses momentos, cultivem, porque passa rápido, passa muito rápido. Talvez, né, minha mãe falou esses dias, ela chegou aqui, ela falou assim, olha só, o Taonde está com 5 anos, e ela falou assim, eu lembro quando você estava com 5, já faz 26 anos isso. O que ela quis dizer? Olha, aproveita, porque você já não está mais na minha casa, você já está na sua, já tem a sua família, passa rápido, entende? Valorizem a família, valorizem o tempo, não escondam os pecados e os erros de vocês na igreja, né? Uma vez chegou um rapaz e falou assim, lá em Marília, não é aqui não, acho que em Bauru não tem essas coisas não, pastor, viu, eu fiz um negócio com o fulano, e o fulano está me devendo, o que eu devo fazer? Eu falei, cobra ele, quem está te devendo é ele, não sou eu. Pastor, mas eu acho que ele está liderando alguma coisa. Não, se ele estiver liderando eu posso conversar com ele, né? Mas por quê? Porque, gente, é aí que eu acabei de falar, tem erros, né? E chamei o fulano, falei, fulano, viu, você fez negócio com... rapaz, você não pagou o cara? Paga o cara, velho. Não, pastor, eu falei, não, paga o cara, velho, está errado. Que exemplo você está dando? Não, é que eu me apertei, desaperta, vende alguma coisa, parcela, mas paga o cara, para de viver como se não existisse a dívida. Isso é feio, cara, isso é cristianismo. Não, isso não é. Que testemunho você está dando para a pessoa? Honra. Me enrolei aqui, não vou conseguir pagar em 2, não vou pagar em 5, mas seja verdadeiro, não enrola a pessoa, eu vou pagar, né? Não fica que nem parecendo cabeça de bacalhau, não é verdade? Não dá. E os filhos veem isso é feio. Isso aqui é uma areia, uma estaca que você está colocando num lugar que não tem estabilidade. Entenda isso. A expectativa do meu coração é que vocês construam a casa, que vocês construam a família de vocês na rocha, para que quando os problemas vierem, para que quando as tempestades vierem, quando o luto vier, que vocês estejam com as estacas bem firmadas, com as estacas bem firmadas. Entendam isso. Jesus quer abençoar a sua casa. Jesus, Ele quer fazer a sua casa prosperar, quer fazer a sua casa avançar, mas nós precisamos desobstruir essas questões. Se as estacas estão na areia, nós precisamos trazer ela para a rocha. Talvez tem palavras que nós temos negligenciado, talvez tem princípios que nós temos escolhido, que nós temos negligenciado. Entenda, nós precisamos ter esse foco. Pastor, mas é que eu era muito nervoso. Tá bom, eu também era. Agora você é cristão, você não é mais. Pastor, mas é que o sangue sobe, desce ele, não tem, vira de ponta cabeça, que ele desce, né? Dá um piruleta, faz algo, morde o dedo, mas aprenda a ter domínio próprio, né? Eu já disse exemplos básicos, seja no trânsito, com seu filho do lado, você xingando o cara aqui, o seu filho olhando para você. Olha só que professor você está sendo para o seu filho ou para sua filha. Cuidado, cuidado, isso é sério. E essas lembranças,
E essas memórias ficam. E essas memórias ficam. Ensine. Não seja impulsivo. Não seja ansioso. Ajude o seu filho. Ajude ele. Né? O Cauãzinho, ele faz arte com força. Minha mãe, às vezes eu fico bravo com ele, né? E às vezes a Lari está junto com os pais dela ou comigo. Aí às vezes eu escuto a minha sogra falando assim: ah, Lari, você fazia isso, sabia? E às vezes a minha mãe fala assim: você fazia isso, sabia? Entende o que eu estou falando? Criança é assim, a gente tem que ensinar, né? Tem que ajudar, né? Pais, né? Aprendam a amar os seus filhos, suas filhas, né? Pais, vocês podem cobrar o mesmo empenho dos seus filhos, não o mesmo desempenho. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua aptidão, cada um é bom em algo e nem tão bom nessa outra questão. Então, você pode cobrar o mesmo empenho. O desempenho não tem como você cobrar o mesmo, porque eles são diferentes. Sabe, eu acredito que Deus está querendo alinhar a sua casa, alinhar o seu coração com o do seu filho. Sabe quando a palavra fala assim, ó, que o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterá ao coração dos pais? Nós estamos falando exatamente disso, né? Pais querendo se realizar na vida dos filhos. Às vezes o pai não pôde ser jogador de futebol, né? A mãe não pôde ser modelo e quer que o filho seja, quer que a filha seja, né? Às vezes você quer forçar o seu filho a ter uma profissão que ele vai ser infeliz o resto da vida. Aprenda a conhecer o coração do seu filho. Aprenda a promover o seu filho, corrigir também, podar também, né? Aquele vídeo que saiu agora, né? Aquelas matérias saiu que a mãe cancelou a própria filha. Cara, fantástico isso. Se você não cancelar o seu filho, o mundo vai cancelar. Os amigos vai cancelar. A escola vai cancelar. Então, coloque limites. Ensine, né? A professora chegou pra gente antes da pandemia e falou assim: viu, uma escola cristã, viu, nós fomos colocar um desenho, né, para eles agora, e passou ali, né, uma situação, e aí o seu filho veio e falou assim: olha, minha mãe falou que isso é muito feio, que eu não posso assistir isso. E aí a professora, né, mudou, e ela falou: não, é que mudou automático, enfim. Mas, por que eu estou falando? Você precisa ensinar a criança. Ensine os limites para o seu filho, que mesmo quando tentarem impregnar algo nele, tentarem forçar ele, ele vai falar: não, meu pai e minha mãe me ensinaram que isso está errado, né? Se você, infelizmente, né, foi mãe solteira, ou veio a se divorciar, você precisa ter um cuidado dobrado. Por quê? Porque a figura paterna é fundamental. Então, brigas por causa de pensão é horrível para uma criança. Brigas por causa de pensão, o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, sabe? A criança cresce assim: meu, o que será que está falando a verdade? Será que é ele ou será que é ela? Ela não tem culpa, a criança não tem culpa dos seus erros. Cuidado, vigie, ensine, né? Questão de heranças, eu acredito que aqui não tem esse problema não, mas quantos problemas eu peguei? Ah, ela é filha dele, mas é só dele, então não tem direito à herança. Mas por que não? É filho, sabe? Brigando por causa de dinheiro, gente, família. Na hora que morre o pai, que morre a mãe, ó, eu vou ficar com aquilo lá é seu, ó, essa parte aqui é minha. Gente, o defunto nem começou a se decompor, já estão brigando pelo que é dele. Isso eu estou falando dentro da igreja, cristãos.
Nós precisamos construir as nossas casas na rocha. Esse é o convite de Jesus hoje para você. Vai tudo bem na sua casa? Vai tudo bem na sua vida? Vai tudo bem no seu casamento? Vai tudo bem com os seus filhos? Vai tudo bem com os seus pais? Vai tudo bem? O Senhor quer alinhar o relacionamento deles com vocês. Enquanto o louvor sobe, por favor. O Espírito Santo, Ele quer tratar o seu coração. Amargura, mágoa, rancor. E veja, gente, eu falo aqui bem abertamente sobre isso. Dentro da igreja existe pecado. Só que dentro da sociedade existe crime. Quantas vezes, ai pastor, meu marido me bateu, vai para a polícia, faz um BO, isso é crime, não é só pecado. Pecado é uma coisa, crime é outra. Cuidado, o adolescente que foi achado ali em Campinas, na laje, dentro de um latão. Gente, aqui no Brasil, no nosso estado, a menos de 3 horas daqui. Nós precisamos fazer a diferença, porque quanto mais casas, mais famílias nós tivermos na rocha, em Jesus, mais o fogo do avivamento começa a se alastrar, porque aí não é mais uma igreja local, templo, não, são várias igrejas, são várias casas, são famílias, são pais ensinando os filhos, são mães ensinando as filhas, constantemente. Entenda algo, quando eu falo para vocês, nesses dias nós estávamos, não lembro se foi na casa do Gu ou da Pri, não sei se foi no Gabriel, o Cauãzinho chegou com um brinquedinho no bolso, e aí eu fui trocar ele fez assim, aí eu falei, filho, o que você tem aí? Nada, papai, nada. Eu falei, o que é isso? Aí ele pegou o brinquedinho. Eu falei, esse brinquedo não é seu. Por que você pegou? Papai, é que eu queria muito. Eu falo, tudo bem, mas não foi essa a pergunta que eu te fiz. Por que você pegou o que não é seu? Está errado. E aí ela mandou um áudio. Enfim, depois o Cauãzinho foi, devolveu. E agora, aí umas 2 ou 3 vezes depois eu perguntei para ele, filho, você pegou algo que não é seu? Não, papai, não peguei. Aí às vezes agora eu falo, filho, vamos embora. Aí às vezes quando ele quer ir embora, ele chega, papai, olha, já arrumei as minhas coisas, não peguei nada que não é meu. Mas a gente tem que ensinar, porque começa na inocência, que vai virando algo legal, depois vira algo bacana. Quando a gente vê, já foi. Entende? Então nós temos que ter esse cuidado. Um relacionamento estruturado entre marido e mulher dá sustância para os filhos, dá sustância, dá base. Ame os seus filhos. Invista nos seus filhos, invista no seu casamento, não seja espiritual demais, né? Uma vez fui atender um rapaz, um casal, e aí a mulher falou assim, pastor, é muito difícil. Aí ela estava muito tímida, eu falei, mas por quê? Ela falou assim, pastor, porque ele é um homem que ora muito. Aí eu falei, e onde está o problema nisso? Pastor, o problema é que ele só ora. Eu falei, eu não estou entendendo. Pastor, ele é santo demais. Eu falei, eu não estou conseguindo te compreender. Eu não estava na hora, eu não tinha me ligado que ela estava pensando. Pastor, ele é grosso, ele não cuida de mim, ele não me dá carinho, ele sempre tem que orar. Eu falei, amigo, o que é isso? Não, pastor, é aqui. Eu falei, não, cara, não. Tem coisas que são espirituais, tem coisas que são humanas.
Se você não for marido, outro vai ser. Mesmo você orando. Da mesma forma também, aqui eu sei que não tem isso, tá, gente? Eu sei disso, mas nas outras igrejas que eu passei tinha, sabe? Às vezes o marido, pastor, não aguento mais. É porque minha esposa, ela tem dor de cabeça, tem dor nas costas, pastor, é dor no tornozelo, pastor, não sei mais tem dor em tudo quanto é lugar. Entenda, não dá. Nós não podemos abrir brechas nessa área. Isso faz parte de um casamento, isso faz parte de um relacionamento. Então, seja um homem, seja uma mulher, ame o seu cônjuge, invista no seu cônjuge, invista no seu filho, invista na sua filha. Tem um tempo só dos meninos, tem um tempo só das meninas. Converse abertamente sobre todos os assuntos. Se você não discipular o seu filho, tem alguém discipulando ele. Se você não discipular a sua filha, tem alguém discipulando ela. Para a gente caminhar para o final, eu gostaria que vocês se levantassem. Se o seu filho ou a sua filha está aqui, se eles estão no Ministério Infantil, não tem problema, tá? Mas seu filho adolescente ou sua filha adolescente está aqui, se vocês puderem ficar em família agora, marido e mulher, se estiverem, né? Se o seu filho adolescente ou jovem está aqui, se não, né? Seja profético aí. Olha só, enquanto essa música está sendo ministrada, senão nós temos aqui também a família espiritual, nós temos os nossos líderes, né? Nós temos aqui os nossos ministros, enfim. Mas que você agora se retrate, peça perdão, libere perdão. Se tem algum luto que precisa ser restaurado aí, fala: Deus, tira isso de dentro de mim, eu preciso superar isso, eu preciso romper isso, eu preciso vencer isso. Jesus, me ajuda, eu quero construir a minha casa, eu quero edificar a minha família na rocha, eu quero edificar a minha família em Cristo Jesus, eu quero construir a minha casa. Deus, se tem alguma estaca da minha casa na areia, me mostra para que eu tenha tempo de corrigir. Que em nome de Jesus, essa noite, Jesus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe as suas filhas. Jesus, que você possa abençoar, Pai, o seu filho, abençoar a mãe, a sua filha, abençoe a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, que a bênção de Deus esteja sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão abençoadora, que o teu favor possa estar sobre esta família. Trate, Deus, esse relacionamento, arranque, Senhor, as capas, Deus, as máscaras vão cair, em nome de Jesus. Nós queremos as famílias restauradas, famílias resilientes, famílias restauradas. Restitui, Senhor, o tempo de sofrimento, restitui, Senhor, a paternidade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa essa casa, abençoa este casamento, abençoa este filho, abençoa essa filha, Deus, em nome de Jesus. Por diante do que eu falo, e em ti é contigo, é por ti, e de ti
choro. É contigo, é contigo, é contigo. Em nome de Jesus, Senhor. É contigo. Em nome de Jesus, restaura. Deus, restaura o amor. Restaura a paixão deste casal. Deus, em nome de Jesus, libere perdão, Senhor. Ajude esse filho a conseguir. Do pai violento, da mãe violenta, do pai omisso, da mãe omissa. Deus, em nome de Jesus, da rejeição.